Opa, rapaziada. Bom, como todo mundo já devia estar esperando há muito tempo, aqui viemos com a parte 3 da série do Discord. Bom, a gente parou na época que eu entrei no grupo do Jô. E vamos ser bem diretos. Desde o início, aquele grupo ele era basicamente mais um server aleatório que eu tinha entrado pra mim, mesmo naquela época. Eu tava bem de boa, né, naquele grupo até, mas com o tempo eu queria acabar me enturmando neles. Então eu fiz uma cagada que eu mesmo não acho que foi uma boa ideia ter feito isso. Eu comecei a gostar de coisas que eles gostavam na época pra tentar agradar eles no mesmo momento, pra eu conseguir me enturmar com eles e me tornar verdadeiramente uma pessoa daquele server, por causa que geral me zoava. Era como se eu fosse um saco de pancada do grupo por ser eu mesmo. Então eu acabei mudando totalmente. Às vezes eu até quase destruí amizades minhas por causa desse meu jeito novo de agir. E foi um desastre um desastre de início. Bom, o negócio foi basicamente isso. Eu tava tentando mudar de todo jeito e acabei mudando, mas acabou sendo algo horrível, porque eu acabei mesmo me destruindo próprio e parando de gostar de coisas que eu gostava pra agradar essas pessoas, e meio que lascou com tudo. Lascou com toda a minha personalidade da época e só me tornou alguém meio sem noção. Mas pulando pra fevereiro agora, tem outra coisa que aconteceu. Tinha um membro, a gente acabou voltando pro server antigo Davi, que já tava todo lascado e abandonado por causa que ninguém mais porque mais ninguém tava no server, e o server virou basicamente um server morto-vivo. Não existia ninguém controlando aquele server, e a gente aproveitou e voltamos para aquele server. Mas enquanto a gente conversava, acabou aparecendo uma membra antiga do servidor, que ela por si só já tinha algumas partes problemáticas dentro daquele servidor, porque ela já tinha mandado um membro do grupo e se churrascar vivo. E também outros históricos dela mandar o povo se matar e ser basicamente uma pessoa meio louca das ideias. Então começou uma briga generalizada dentro do servidor, por causa que a gente tava tentando expulsar ela, a gente tava tentando meio que se afastar dela, mas como ela não sabia se defender, ela chamou todos os amigos dela do servidor dela pra ir defender ela no servidor. Foi literalmente uma catástrofe, e todos nós acabamos sendo banidos do servidor. E meio que depois de um tempo, depois disso, a gente começou a literalmente se aprofundar mais nesse assunto. A gente descobriu que ela acabou mentindo ser... Como é que eu digo isso, meu Deus? O tio dela fez aquelas coisas com ela. Ela mentiu, ela disse que foi isso, basicamente. E também outras coisas como tipo ela vê vultos como ela vê vultos e outras paradas aí sinistras. A gente acabou perguntando pra ela se isso era verdade, mas mas mesmo ela respondendo e confirmando que era sim verdade, no caso dela, né, dizendo que tudo aquilo era verdade, a gente não podia confiar 100%. Então a gente ainda continuou nesse assunto. Mas os membros do servidor dela disseram que era tudo real. Mas no negócio do tio dela, literalmente ninguém sabia dizer se é muito... A maioria dizia que sim, mas tinha outros membros que falavam que não sabiam. Então ainda fica nessa dúvida se essa coisa aí era verdade. Mas de qualquer jeito, pulando para mais ou menos março, eu tinha feito alguns amigos nesse tempo, que alguns eram do server
da mina lá. E também... E o resto era do grupo do jogo, que eu vou chamar de Loba. E basicamente nesse tempo tinha rolado uma votação anônima no server do Loba que era pra me tirar do servidor. E um membro lá um membro do servidor foi me avisar que que tinha rolado uma votação anônima e que eu tinha sido expulso, que eu tava sendo expulso do servidor, e que eu ia sair no dia seguinte. Eu fiquei bem indignado de começo, mas eu só aceitei. Uma coisa que ele esqueceu de falar é que ele não foi expulso do grupo sem motivo. O que acontece é que eu vi o que estava acontecendo e eu tirei ele do grupo porque eu tinha ficado com pena, né, dele ser um saco de pancada do grupo, né? Então eu tirei ele do grupo para que ele possa encontrar pessoas que ele realmente, quer dizer, que ele possa encontrar pessoas que realmente se importam com ele, e ao invés dele ter que se encostar em gente que, né, em gente que tava fazendo mal pra ele. Mas é isso. E de um dia pro outro eu saí do servidor. Mas eu fui verificar as conversas do servidor pra ver se eles não estavam falando mal de mim. E eles só estavam me zoando com os negócios que eu falava no servidor mesmo e tal. Mas o Skibidi do passado literalmente não sabia aceitar que era só uma zoação. E literalmente começou a parar cima dos caras e jogar problema no colo dos caras como se isso fosse um problema. E no final acabou com o servidor inteiro me odiando e o Jô me bloqueando. Inclusive o Jô tá editando esse vídeo. Obrigado por ele aí. E bom, as coisas acabaram ficando bem piores pro meu lado durante esse tempo. A pessoa horrível, a pessoa lixo que eu tinha feito amizade do server da mina lá acabou... Meio que a gente fazia um RP de cuidar de um gordo de bebê, né? Basicamente isso. Mas eu passava um pouco dos limites naquele RP. E acabou que no final acabou no final com a menina me chamando de quê pelas costas? Feticheiro de bebê. Feticheiro. E tipo, mano, que porra é essa? Eu peguei ódio da menina desde que ela falou isso. E não, se você acreditou nessa baboseira aí, eu não tenho fetiche em bebê, eu não sou doido, eu não sou nenhum doente da cabeça. E foi uma coisa tenebrosa que aconteceu naquele dia. Até hoje eu não entendo como é que uma coisa dessa conseguiu acontecer, mano. O fato é que eu continuava... o fato que eu não aprendi a lição e continuava falando mal da pessoa lá que eu vou chamar de L, porque L é o início do nome dessa pessoa, que eu não vou citar nomes porque ela é uma vagabunda, Dalva. Vagabunda, Dalva. Ai, Dalva, como você teve porra. E basicamente eu peguei ranço e foi isso. Mas a coisa não acaba por aqui. Óbvio que não acaba. Como não podia piorar as coisas pro meu lado, né? Como não podia. E eu voltei pro servidor, inclusive. Mas o problema é que, como aquela L disse isso, eu acabei o pessoal do server do Loba acreditou por 2 meses que eu tinha fetiche em bebê. 2 meses eles acreditando nessa porra. E durante esse tempo que eu não tinha voltado pro server do Loba ainda, eu entrei no servidor do Discord da Rudolfinho, uma outra youtuber bem famosa aí. Se algum fã dela estiver assistindo aí, salve. Mas eu entrei no servidor e foi bem normal desde de começo. Mas o problema é que
eles falavam muito de depressão naquele servidor. Não, era um absurdo. Tipo, era basicamente 24 horas de alguém falando da vida pessoal dela no servidor público, que ninguém queria saber da vida da pessoa e nada do tipo. Eu voltei aqui no vídeo para explicar o que eu falei. O que eu queria dizer é que eu não estou ridicularizando o trauma de ninguém. É que a maioria, uns 90%, era tudo falso. Eram traumas falsos para ganhar atenção no servidor, o que tira pra caralho a credibilidade de pessoas que realmente precisam de ajuda. Além de que chega a ficar chato de tanto que você via esse tipo de coisa acontecendo lá. E quando você tenta reclamar com isso, todo mundo vai pra cima de você como um bando de animais. Eu gosto do servidor, mas esse é um dos maiores defeitos dele. Agora roda o vídeo de novo de uma vez, Joey, seu bosta. Vagabunda. E isso meio que foi me deixando sem paciência, mais sem paciência, mais sem paciência. E durante esse tempo o server do Loba entrou no server da Rudolfinho e causou a maior putaria no servidor. Com um montão de gente, com o pessoal spamando o Rule 34 no ADM dos caras. E basicamente o servidor inteiro entrou em regime. E também eu já tinha voltado a ser amigo do Jô, porque o estresse daquela treta lá, de eu jogar problema no colo dos caras, já tinha meio que esfriado e a gente tinha voltado a ser amigo. Pelo menos isso, pra melhorar um pouco minha situação, né? Porque eu já tava arruinado. E basicamente o Jô também tava nisso. Ele foi uma das pessoas que foi mais marcada no servidor, por causa que tinha uma regra no servidor que não podia falar palavrão, mas uma DM específica lá falava, porque ela acreditava que não era palavrão, porque ensinaram pra ela que não era e tal, algo assim. E o pessoal do Loba tinha ficado puto porque era basicamente um server da V2 na visão deles. Mas todo mundo foi banido. Eu desbani o Jô por causa que eu era DM também, só que eu não desbani porque ele era meu amigo. É por causa que ele tinha me pedido mesmo e tinha prometido pra mim que ia pedir desculpa. E ele prometeu. E ele fez isso mesmo. O pessoal do servidor ficou de boa com ele e tal. Mas, não, vocês lembram que eu fiquei meio sem paciência por causa que o pessoal ficava falando de depressão toda hora? Então, eu tinha ficado putaço e eu saí do servidor. E de novo, eu fiz a mesma cagada do Loba. Eu fui lá, fiquei xingando os caras pelas costas e ainda mandei uma amiga daquele servidor. E ainda chamei uma amiga minha daquele servidor de gorda, basicamente. Eu peguei um texto que eu tinha do Loba muito tempo atrás e xinguei ela de gorda em todos os sentidos possíveis. E o pessoal tava indo real atrás de mim. Mas depois que eles souberam daquela mensagem, literalmente eles nem quiseram mais saber de mim. Eu tava indo pra viagem naquele momento e eu só tava com 5G no meu celular. Eu vi aquilo e tipo, eu entrei em desespero. Eu fui às pressas pedir desculpa pra aquela minha amiga, por causa que bom, xingar a pessoa de gorda é vacilo, né? E meio que a gente se resolveu lá na conversa e tal. Eu voltei pro servidor. O Jô até conseguiu reformar o servidor, porque o servidor era bem basiquinho. Botou cargo lá e deixou o servidor mais divertido. Mas, detalhe, lembram daquela vagabunda da lá que me chamou de feticheiro de bebê? Então, ela tinha voltado pra minha DM por causa que ela me desbloqueou 2 vezes pra ainda falar comigo de uns troços lá. Primeiro por causa que eu tinha bloqueado outro amigo desse servidor aí da mina, que eu vou chamar de furro. E por causa que esse cara aí, esse meu amigo que eu vou chamar de Charlie,
O Chabli, ele literalmente não tinha... eu tinha bloqueado ele naquela época. Então, aí ele pediu pra ele pediu pra L, mais ou menos, vagabunda d'alva, e pedir pra me desbloquear. E como eu já sabia dos troços que ela tinha me chamado, eu só fiquei meio seco e eu desbloqueei ele um tempo depois. Mas depois a vagabunda d'alva descobriu que eu tava falando mal dela. E ela foi na minha DM falando uns troços lá que eu não sabia superar as coisas e tal. Vai ter umas print aí. Vai ter uma print aí na tela dessa merda aí. Bom, eu só meti o foda-se e bloqueei ela também. Foda-se. Mesmo que ela tivesse me bloqueado, eu bloqueei ela junto. Pra não ter risco dessa vagabunda d'alva me desbloquear e falar comigo de novo. E bom, esse foi o vídeo. Eu acho que não vai ter mais nenhuma parte dessa minha história do Discord, porque meio que tá tudo acabado já. É tudo isso por agora. E se acontecer mais algo cabuloso no Discord, eu vou falar. Eu vou fazer um vídeo pra falar. Bom, é tudo isso mesmo. Adeus, rapaziadinha, e fiquem com Deus. Coman, hijos, coman. Me los voy a chingar. Presta pa' acá. Ay, mami, casi me roban. Coman, hijos, coman.